Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Irmãos e irmãs, estas palavras são tiradas do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículo 16 até 30, aonde Jesus anuncia o seu plano, aonde Jesus anuncia a sua missão. A sua missão consiste em anunciar a boa nova aos pobres. Mas quem são os pobres? No Evangelho segundo Mateus, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele inicia: felizes os pobres em espírito, porque o reino de Deus é para eles. Quem são os pobres? Os pobres em hebraico se chama Anawim. Anawim, os pobres não são aqueles que faltam os bens materiais. Não são as pessoas que vivem da miséria ou da pobreza material. Os pobres, neste sentido, são os humildes. Pobres são as pessoas que se reconhecem pecadores, as pessoas que se reconhecem pequenos ou pequenas diante de Deus, as pessoas que precisam da misericórdia de Deus, as pessoas que precisam de Deus. Esses são os pobres. São pessoas de coração vazio. Pessoas que se reconhecem que nós não somos nada e precisamos de Deus. O contrário dos pobres aqui são os arrogantes, os orgulhosos. Aqueles que Jesus fala no Evangelho, Deus escondeu os grandes mistérios da salvação aos grandes e os revelou aos pequenos. São esses os pobres. São pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. São pessoas que criam tempo para Deus. São pessoas que têm espaço no seu coração para ouvir a Deus. Será que você é pobre? Ou você é rico? Será que você tem espaço no seu coração? Tem o tempo para Deus? Ou você é copo cheio? Ao proclamar esta palavra, o povo da sua terra de Nazaré fica muito admirado com Jesus, mas ao mesmo tempo não quer acreditar em Jesus. Porque Jesus é de lá, porque Jesus é filho de José, porque Jesus é filho de Maria. Logo Jesus disse: nenhum profeta é aceito na sua própria pátria. Ele é rejeitado pelo seu povo. Não porque não fala as coisas boas, não porque ele não ensina bem, mas porque ele é um deles. Veja, este povo da terra de Jesus que rejeita seus ensinamentos, que não quer aceitá-lo, são ricos, são arrogantes. Eles também não aceitam porque não são pobres de espírito. Porque eles colocam Jesus no mesmo nível deles e se dizem: ele é um de nós. O que ele tem para nos oferecer? Ele é um de nós, ele é igual a nós,
Ele não tem mais nada para nos oferecer. Então não precisamos dele. Esse é o coração de um rico. Coração de um rico. Copo cheio, que não precisa mais de nada. É um erro grande que muitas vezes nós cometemos também na nossa vida. De pensar que as pessoas que estão conosco, as pessoas que vivem conosco não têm nada para nos oferecer. A nossa mente muitas vezes é feita para procurar o extraordinário, para procurar as coisas grandes. Mas ao procurar as coisas extraordinárias, nós cometemos erros, muitos erros, e nós caímos no engano, porque Deus se revela no ordinário, nas coisas simples. Esse povo rejeita Jesus, porque Jesus é um deles, mas sobretudo porque eles são orgulhosos, não são pobres do espírito. Você é pobre? Jesus veio para você. Seus ensinamentos têm lugar no seu coração? Essa é a pergunta que cada um de nós tem que fazer. Você pode ser pobre materialmente, mas rico em Deus. Você pode ser rico também materialmente, mas pobre de espírito. Sejamos pobres em espírito para acolher a palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.